Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos agora a solução da questão número 118 da prova de exatas do Enem, na sua edição 2018, ou seja, para a matrícula em 2019. Esta é a prova amarela do segundo dia. Detalhe, é a segunda aplicação. Tá? Houve duas aplicações dessa edição do Enem. Aqui a questão fala basicamente sobre o tório, né? Fala superficialmente de relance sobre os reatores, que na verdade, a meu ver, seria a informação mais importante a ser analisada, mas o que ele pergunta é algo bem simples. Vamos à questão. Você já deve ter lido, já deve ter feito a questão, e se você errou a questão, ou se você chutou, não interessa se errou ou não errou, ou se você deixou em branco, então você precisa estudar esse assunto. E é justamente esta a proposta: utilizar as questões das provas como um instrumento de estudo. Se você erra, deixa em branco ou chuta, acertando ou errando, não interessa, você precisa estudar a questão. E essa é uma questão muito rica. Aparentemente, a banca examinadora, o examinador procura criar questões que sejam da atualidade, de assuntos relevantes. Por exemplo, a energia nuclear está super em destaque por causa das diversas tensões pelo mundo afora, as ameaças de ataques nucleares na Europa, na Ásia, o problema do aquecimento global, a crise energética, a nova crise do petróleo desencadeada e do gás pela guerra na Ucrânia, e a eletrificação do mundo. Então, energia está tremendamente em destaque. Portanto, vejamos, aqui essa questão fala sobre o tório, né? A primeira informação é que fala sobre como substituir os combustíveis fósseis. E aqui fala uma coisa meio mal explicada sobre baterias, tá? Eu vou colocar isso em destaque um pouquinho mais no final desse vídeo. Então ele diz, pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. Como seria isso? Através de reatores nucleares, reatores alimentados com tório, em vez de serem alimentados com urânio. Então, embora não seja feita uma divisão clara, uma separação clara entre os assuntos, há assuntos aqui que não tem nada a ver um com o outro. Então, substituir combustíveis fósseis e baterias é um assunto, tá? Que começa em substituir e termina aqui em grande quantidade de energia. Depois começa a falar sobre o decaimento. O decaimento é um processo natural que ocorre com todo elemento radioativo. Neste processo de decaimento é criada, emitida uma partícula de baixa penetração, baixo poder de penetração. Tanto é que uma simples caixa de aço inoxidável iria barrar essa partícula. Então, a equação para o decaimento. E o que está aqui estranho? É porque o processo da reação, da fissão em um reator nuclear é diferente do processo de decaimento. Para começar, o decaimento do tório, por exemplo, é algo que tem uma meia-vida já superior a 100 mil anos. E o que ocorre num reator nuclear é muito mais intenso, muito maior radioatividade. Uma simples caixa de aço inoxidável não vai barrar toda a energia, toda a radiação produzida por uma fissão nuclear dentro de um reator. Mas como não ocorre essa separação dos assuntos no enunciado da questão, dá a impressão de que isso aí está relacionado, né? Então, o que ocorre para a geração de grande quantidade de energia, o que ocorre não é decaimento do tório, o que ocorre é a fissão dele, ok? Mas, portanto, toda essa parte referente à geração de energia é um plus, ela não é necessária para a solução da questão. Para a solução da questão, poderia simplesmente começar aqui, a partícula liberada pelo decaimento pode ser bloqueada. A equação é essa aqui. Qual é a partícula? Bom, vamos fazer logo isso aí. Então, reescrevendo aqui, nós temos que o tório com massa atômica 230 passa a 226. Para que seja mantida a conservação de massa, 230 menos 226, sobram 4. Então a gente sabe que essa partícula que estamos em dúvida de quem é, ela terá uma massa 4. E o número atômico variou de 90 para 88.
Então, houve uma variação de 2, portanto, essa partícula vai ter que ter 2 prótons. Então, bom, 2 prótons com com massa 4, então vão ser 2 prótons e 2 nêutrons. Assim sendo, sabemos que aqui nós temos um núcleo de hélio, que é uma partícula alfa. Aí você vai ali e marca, não tem muito o que discutir em relação às outras. Você confere no gabarito e está tudo ok. Neste momento, nós vamos lembrar aqui que precisamos manter o círculo virtuoso do YouTube, no qual você curte o vídeo, você se inscreve no canal, você mantém as notificações ativadas e compartilha para os seus colegas isso aqui. Bom, então os assuntos que estavam sendo tratados aqui eram combustíveis fósseis, baterias, que eu vou colocar aqui entre aspas, vocês vão entender depois, a partícula, o assunto partícula já está resolvido, e os conhecimentos adicionais, que são a parte mais rica que essa questão pode nos trazer, já que ela está sendo usada como instrumento de estudo. Vamos lá. Mesmo quem acertou a questão, vai ser bem interessante ver o que eu vou colocar adiante, porque é um assunto muito importante, é um assunto vibrante, que nós temos a respeito do tório. Vamos lá. Primeiro, você precisa saber o que é o tório, né? Vou dar 2 sugestões. Uma sugestão está colocada aqui, neste link, e para facilitar não ter que digitar isso tudo, está aqui o QR Code, você pode apontar o celular e você vai direto para esse site. Esse site aqui, ele está em inglês, mas basta você clicar lá, botãozinho direito, traduzir para o português, e você vai ver em português da forma como está aqui, tá? E o autor desse site também é autor desse livro. Esse livro só existia em inglês, né? Eu tenho uma versão antiga ainda em inglês. Eu sei que depois ele foi traduzido. Você já encontra. Esse livro é excelente. Então, o site é sensacional. Ele é extremamente ilustrado. Traz dados do elemento, fotos, amostras, curiosidades, em que ele é empregado. Isso aqui é muito rico, né? Muito, muito rico. Essa fonte de informação aqui é riquíssima. E aqui nós temos um similar nacional, né? É o Tapequim. Aqui está o nome. Novamente estamos aqui com o QR Code, que você vai poder entrar nesses dois e buscar as informações necessárias. Claro, o Wikipédia hoje também é uma fonte de informação excelente, revisada, com fontes, com indicações. A Wikipédia está cada vez melhor para se estudar. Bom, aqui eu estou colocando para vocês uns extratos desta publicação aqui do site suissinfo.ch. Está em português, ok? São informações da Suíça sobre uma tecnologia revolucionária de reatores baseada no tório. Coisa muito importante. Vocês vão ver ao longo desse vídeo a importância dos estudos de tório, tá? Aqui nós temos, datado de 18 de janeiro de 2022, a quantidade de reatores nucleares em operação no mundo. Nós temos ouvido bastante falar sobre a Alemanha desativou quase todos depois do acidente de Fukushima. Olha, minha opinião pessoal, o acidente de Fukushima não diz que a energia nuclear é perigosa. Diz que é perigoso você colocar um reator nuclear onde você tem ao mesmo tempo tsunami e terremoto. Isso é que é perigoso, ainda mais aquela tecnologia de reatores. Então, a quantidade de reatores, a quantidade de acidentes que nós tivemos ao longo da história com reatores foi muito menor do que diversas outras acidentes que se tem por aí. Tanto é que, por mais que se fale, olha só a quantidade de reatores que estão em uso pelos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. E mais importante, apesar de tanto discurso contra a energia nuclear, observem. Esse outro quadro é do mesmo artigo, tá? Eu fui encaixando um no outro para aproveitar o espaço, que nós temos novos reatores nucleares sendo construídos. Mesma data, 18 de janeiro de 22. Observe quem é que está construindo reatores. China. Enorme desenvolvimento. Produto interno bruto crescendo. Sempre recorde. Índia também. Extremamente ativa a economia da Índia. Coreia do Sul nem precisa falar, todos nós temos celulares, televisores da Coreia do Sul. Então veja, quem está crescendo, quem está produzindo, precisa de energia barata e que não produza CO2, está investindo aqui em reatores nucleares. Isso não está fora de moda, isso não está morrendo, né? Mesmo aqui você pode ver retirado desse mesmo artigo. Aliás, além de eu colocar aqui
o link, caso você queira ler direto na fonte, tem aqui o QR Code para você ir direto para esse artigo, que é bastante interessante. Eu destaquei aqui esse pequeno textinho que diz, olha, essa renascença da energia nuclear quer inclusive colocá-la como uma energia verde. Essa linha de raciocínio apoiada pela França e confrontada pela Alemanha. Ok? Então são dois polos aqui de opiniões diferentes, mas se vocês forem ver o que está acontecendo no mundo, tem um monte de reatores em operação e um monte de reatores prestes a serem colocados em operação. Bom, vocês podem, estimulados ou influenciados pelo enunciado da questão, achar que os reatores, tório, o uso do tório são uma ideia nova. Olha só, não é uma ideia nova o uso do tório. Vocês podem, mais uma vez, Wikipédia, aqui está o link e o QR Code com o link para facilitar a vida. Vocês podem começar, além daqueles sites lá que eu indiquei, que eu coloco uma segunda visão, vocês vão primeiro dar uma olhadinha na Wikipédia. E de lá eu tirei esse extrato aqui, que fala sobre o uso do tório. No Brasil, já nos anos 50, foi no início dos anos 50, surgiu um grupo de estudos do tório. Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar isso. E, mais interessante ainda, no Rio de Janeiro, em 96, esse físico italiano, Carlo Rubio, ganhador do prêmio Nobel, tá? Esta informação está citada nesse artigo aqui da Suíça, tá? Se vocês forem ver lá no artigo, é citado esse italiano, esse ganhador do prêmio Nobel, ok? Ele falou sobre a importância e a segurança. Olha, são tantas as vantagens sobre o uso do tório que vocês realmente precisam ver esse vídeo até o final, ok? E atualmente, embora tenha ocorrido um interesse político de dois níveis para não dar andamento às pesquisas do tório, isso agora está sendo revisto, está sendo alterado. Pode ver aqui, ó, ingleses e chineses retornaram de estudos sobre essa fonte desde 2011 e vocês vão ver mais novidades sobre isso em breve. Um dos interesses políticos, basicamente nos Estados Unidos, foi qual? É porque os reatores de tório não são adequados para a produção de combustível para armas nucleares. Então eles preferiram os de urânio e plutônio porque dá para construir armas nucleares com a tecnologia do urânio e plutônio, né? E no Brasil morreu porque foi feito um acordo com a Alemanha baseado em urânio e plutônio, então cortaram verba, cortaram incentivo para continuar com o tório. Só que agora a gente está precisando rever o tório. Bom, aqui eu coloquei um extrato muito interessante sobre o que aconteceu lá nos Estados Unidos, tá? Novamente, aqui está o link, tá? Para vocês darem uma olhada, e aqui o QR Code para facilitar o acesso ao link. Disso aqui vocês tanto podem ler aqui agora, quanto podem ir até a fonte para dar uma lida, mas eu quero destacar só o seguinte, que um físico nuclear teve esta sensação. Foi uma surpresa descobrir que nós tínhamos o tório desde a Segunda Guerra Mundial, mas não foi adotada a tecnologia porque ela não era aplicável para armas. E, em especial, um ex-cientista da NASA, especialista Kirk Sorensen, adiante eu vou indicar para vocês uma palestra dele no TED, imperdível, sensacional. A apresentação dele foi sensacional a respeito do tório. Dei uma lidinha aqui, ou lá na fonte, e vamos seguindo. Tá. Aqui vou resumir, traduzir esse inglês e resumir o que há de mais importante. Aqui estamos fazendo uma comparação entre os requerimentos anuais de combustíveis para uma produção de 1 gigawatt, tá? Comparável a 1 gigawatt nos reatores. Os reatores de fluoreto de lítio, fluoreto de tório líquido, reatores de fluoreto de tório líquido, ou os reatores normais de urânio. Então veja bem, olhando para a planta de urânio, baseada em urânio, o que nós temos? São necessárias 250 toneladas do minério, disso aí você vai retirar 35 toneladas de combustível enriquecido e vão sobrar 215 toneladas do urânio
238, que não é o urânio adequado para a fissão nuclear. Então você vai extrair 250 toneladas para aproveitar só 35 de combustível. E o enriquecimento disso aqui é 2%, 3%. Então, no final das contas, você vai ter aproximadamente 35 toneladas de rejeitos do combustível nuclear. E isso vai demorar até 1 milhão de anos, de 10 mil até 1 milhão de anos, para isso decair e deixar de ser perigoso. E quanto ao tório? Você começando com 1 tonelada de tório, e detalhe, o tório é praticamente todo ele utilizado, tá? Porque nós temos o tório, ele é quase 100% 232, ele vai ser cozido no reator nuclear, vai se transformar em 233, e dali vai se formar um urânio 233. E o que acontece? Essa 1 tonelada aqui de tório natural, que não precisa passar por aquele processo caríssimo de enriquecimento do combustível, vai dar 1 tonelada de combustível. Essa 1 tonelada de combustível, os rejeitos, né, os subprodutos da fissão, tá, 830 quilos deles serão ativos por apenas 10 anos. E apenas 17%, ou seja, 170 quilos de rejeitos, serão ativos por apenas 300 anos. É muito mais fácil você descartar, guardar, colocar em segurança 170 quilos de rejeito nuclear, de lixo nuclear por 300 anos, do que 35 toneladas por 1 milhão de anos. E isso estamos falando para cada gigawatt de energia gerada ao longo de um ano. Então aqui você já começa a ver a grande importância do tório. Bom, esta é a palestra que eu sugiro que vocês não percam de jeito nenhum, tá? O TED é uma plataforma de palestras. Essa palestra já tem tradução em 20 idiomas, inclusive português. Então aqui o tradutor e o revisor. Esse aqui é o Kirk Sorensen, que foi citado na tela anterior. Aqui está para vocês o link da palestra e, como sempre, o QR Code para você ir direto para a palestra. Não perca, essa aqui está muito interessante, realmente, essa palestra. Ao final desse vídeo, volta aqui, clica, aponta o celular para esse QR Code e assiste isso aí, está muito bom. Aqui, agora eu vou falar sobre aquela bateria. A bateria que se fala lá, de tório, não é uma bateria para carro, não é isso, não é uma bateria para relógio de mesa, para relógio de parede, não é uma bateria para outros equipamentos eletrônicos, não é nada disso. O que eles chamam de bateria nuclear é um pequeno reator compacto e barato, algo do tipo que você carrega no caminhão, não é uma coisa que você vai colocar dentro da lanterna de bolso, entendeu? Então, isso aqui são, o que eles chamam de bateria, são reatores nucleares compactos e, de certa forma, transportáveis, né? Uma usina nuclear você não consegue tirá-la do lugar, ela é imóvel. Então, isso aqui seria um reator nuclear pequeno o suficiente para ser transportado, mais ou menos como um navio, um porta-aviões nuclear, um submarino nuclear transporta o seu reator ali dentro. Então, esse aqui seria um para ser transportado em terra, tá? Bom, vamos lá. O que mais de termos de interessante sobre essas baterias? A antiguidade dessa ideia. Olha, eu tenho este livro aqui na minha biblioteca. Esse livro foi publicado em 1955 nos Estados Unidos e em 1963 no Brasil. Tá? Eu, quando moleque, não na época, uns 10 anos, 15 anos depois disso aqui, eu comprei esse livro em banca de jornais. É uma enciclopédia juvenil, isso aqui é para adolescentes, não é nada de especializado não. Banca de jornais voltado para jovens. Você vê como é que eu fico preocupado de ver como é que as informações têm se perdido, essa passagem do papel para a internet, e parece que muita informação, muito conhecimento está sendo esquecido ou perdido. Veja, em 1963, no Brasil, em português, nós já tínhamos aqui a tal da bateria, um reator compacto que poderia ser transportado e levado a locais onde fossem necessários. Aqui até uma perspectiva um pouco otimista demais, meio utópica, de que a energia seria entregue a países menos desenvolvidos. Isso não funciona desse jeito. Mas veja, aqui já se falava sobre o reator de tório. Olha só isso aqui.
explicado aqui o urânio 233, ó. Nós estamos falando de 1955. Material de divulgação científica. E, novamente, eu faço aqui um destaque de um texto que foi mostrado ali atrás. Olha só. Apesar da história documentada da energia nuclear do tório, muitos especialistas hoje desconhecem isso. De acordo com a revista, mal ouviram. A maioria das pessoas, inclusive cientistas, mal ouviram falar do elemento e pouco sabem sobre ele. Incrível isso, né? É possível ter doutores em tecnologia de reatores nucleares e não conhecer a energia do tório. Como é que algo que era colocado até em enciclopédias para adolescentes, material de divulgação científica, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, como é que algo assim foi esquecido? Sabe, uma coisa muito estranha. Vamos lá. Então, isto posto, olha aqui uma notícia bem mais recente, de outubro de 21, publicada na BBC, mostrando que a China, que aliás está praticamente monopolizando todas as terras raras, todos os elementos, bom, das terras raras depois vocês pesquisam o que são as terras raras, mas todos esses elementos estratégicos, a China tem buscado monopolizar as minas e a produção desses elementos. E aqui, usinas nucleares. A China investindo em algo que tem um tremendo potencial de trazer energia barata e sustentável. Né? Aqui vocês vão poder ler com mais cuidado a matéria. E como sempre, ao final dos vídeos eu deixo a nossa bandeirinha, chamando a atenção de que ela não tem partido, ela é de todos nós desde 1889. Eu vou botar aqui uns cards, um botãozinho para inscrição no canal e os cards para encaminhar para outros vídeos. Ok? Muito obrigado e até a próxima.